Ezequiel capítulo 2. E deixa aberto aí Ezequiel capítulo 2. Então vamos fazer uma introdução, para que depois a gente possa entrar nesse texto e trazer o recado, a mensagem do Senhor para nós nessa noite. O título da mensagem hoje diz: para crescer é preciso se alimentar bem. Amém? Fala para o seu irmão, para ter um crescimento saudável, precisa comer bem. Mas eu falo crescer assim, né? Mas tem gente que cresce, glória a Deus, todas as formas, é bênção de Deus. Mas antes da gente ir para esse texto que o Senhor, nos deu para falar nessa noite, sobre a disciplina do estudo como um alimento espiritual para nós, nas minhas devocionais, meditações com o Senhor, eu quero falar para você o seguinte, irmãos: se você não crescer esse ano, espiritualmente, em todas as áreas, como Efésios 4,15 diz, é porque você é incrédulo, ou porque você é indisciplinado, ou porque você é preguiçoso. Irmãos, o Senhor tem aberto as comportas dos céus e falando comigo. Eu tenho certeza que está falando com muita gente nessa igreja, aqueles que têm buscado o Senhor. E numa das meditações, nas leituras da palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, vou falar de parábolas que você já conhece. E o Senhor está nos incentivando a crescer. Ele fala: é o desejo do meu coração que a igreja cresça, que individualmente cada um cresça em todas as áreas. Deus tem prazer em te ver crescer. Amém, irmãos? Agora pergunta para o seu irmão, fala assim: o que você tem feito para crescer? Quem ficou sem perguntar, já começa aí, não vai crescer, porque você não conhece como é que você vai crescer. Agora, para o irmão do lado não ficar intimidado, não ficar assim com ciúmes, pergunta para o outro agora, fala: o que você tem feito para crescer, meu irmão? Ou minha irmã? Irmãos, a verdade é que muitas vezes não temos feito nada. O que a Rebeca tem feito para crescer? Chorar. Quando não está coçando com alguma coisinha, uma enfermidade, ela quer mamar. Pelo menos até isso o nenê faz, porque ela precisa crescer. Ela chora. E muitos cristãos vai ficar chorando a vida inteira. Porque você não foi feito para ficar bebendo a fé. Tem um tempo que você é bebê, mas precisa crescer, meu irmão. E nós temos falado e vivido um tempo de crescimento, porque essa é a palavra do Senhor para nós. Você que tem vindo à igreja, Deus está, se eu posso dizer essa palavra, louquinho para que você cresça esse ano. Aleluia. E tem gente fazendo ao contrário. Não está fazendo nada, e quando faz coisa errada, não vai crescer, meu irmão. Ou você é incrédulo, você recebe as palavras, fala amém, levanta a mão porque eu estou pedindo, mas na verdade não pratica isso, não tem disciplina, não vai crescer. E eu acredito que Deus vai ficar um pouco decepcionado, um pouco triste com a tua vida, porque o desejo de um pai é que o filho cresça naturalmente, e que tenha sucesso na sua vida, principalmente espiritual, no meu caso, não sei o seu. Mas que os meus filhos cresçam em estatura e graça e conhecendo ao Senhor. Eu fico feliz com isso. E Deus também fica feliz se você decidir fazer alguma coisa, ou ser disciplinado, ou ser obediente, e praticar a palavra, para que Ele possa te dar o crescimento. Amém? Amém? Lembra que nós falamos, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Depois ele dorme, acorda de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. O crescimento vem do Senhor, mas o que você faz determina se Deus vai te fazer crescer ou não. Você tem correspondido, lembra do domingo passado? Deus te escolheu, mas você tem correspondido a esse chamado?
para que você possa crescer. Então, na parábola do grão de mostarda, que está em Mateus 13, 19 a 23, tem duas parábolas nesses 4 versículos aqui: do grão de mostarda e do fermento. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda? Quem tem internet, depois você entra e procure. Muito pequeno, milímetros, poucos milímetros, não muitos. E depois eu quis ver o tamanho que ficava, porque a palavra de Deus diz que até os passarinhos vêm depois fazer ninho e ficar naquela árvore. E eu vi que realmente é uma planta, mas fica como se fosse uma árvore. Fica muito grande. E a parábola diz assim: Jesus contando a parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce se torna uma das maiores. Amém? Parábola. Quem está dizendo isso é Jesus. O reino de Deus é assim. E Deus começou a compartilhar: filho, você está vendo que tudo que o meu desejo para vocês esse ano, eu estou despejando para você, para repartir com a igreja, porque eu quero que vocês cresçam. Por mais pequeno que você se considere, Deus quer te fazer grande, aleluia. Como um grão de mostarda, ele é pequeno, mas quando cresce, se torna uma das maiores plantas, para até abrigar outras coisas, até passarinho, para que depois, eu não sei se a mostarda é fruto ou é hortaliça. Eu pesquisei, mas agora já foi, irmãos. Vamos digitar depois o que é. Mas serve de alimento. Não, mas depois tira. Tá bom, é uma semente, irmãos. Eu gosto de mostarda. Depois o crivo aí, esse batalhão de pastores, depois vocês me corrigem. Se eu passar por aqui, pela igreja, eu estou tranquilo. Isso, para tempero. Mas faz também aquele molinho gostoso, né? Tá bom, é semente então. O pastor Orli falou, ela garante. Ah, não é fruto. Então hortaliça não é. Isso que ela tem certeza. O resto está lá no banco. Então vamos deixar assim, irmão. Mas interessa que é pequeno. E quando cresce, se torna grande. E aí depois ele continua dizendo, falando sobre crescimento. O reino de Deus é como um fermento que a mulher que faz pão. Quem faz pão? Esse pão caseiro gostoso, só para me saber depois, para ver se vai mandar lá em casa. Não, estou brincando, irmãos. Quando eu não ganho, eu compro, né? Eu lembro que a minha mãe fazia e fazia buscar o fermento. Era um pouquinho de fermento, muito pouco. Punha numa bacia, aquele bolinho assim. Fala, agora cobre. Tá meio frio, pega o cobertor. E aí se você fosse lá ver que ela ficava brava. Passava um tempo, que tamanho que estava aquela massinha, aquela bolinha? Irmãos, Deus está falando para mim e para você. Filhos, eu quero que vocês cresçam. O reino de Deus é assim. É como um grão de mostarda, é como um pouco fermento. Mas eu quero tornar vocês grandes no reino de Deus. Grande para enfrentar todo tipo de luta, todo tipo de tentação. Porque aqueles que estão em Deus, fortalecidos estão. Porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Amém, irmãos? E o texto da parábola do semeador. Você conhece, eu não vou pregar sobre ela, mas é só para a gente fazer uma introdução, o que Deus estava falando sobre crescimento para mim. E no versículo 19 em diante, ele começa a explicar a parábola do semeador. As sementes que foi jogada em terrenos, cada um diferente, amém? O semeador saiu a semear, as sementes eram diferentes? Não. A semente era boa? Era ótima. Porque na explicação ele disse que era a palavra de Deus que estava sendo semeada. Mas havia alguns tipos de terreno. À beira do caminho. Tem gente que tem esse coração duro, como à beira do caminho. A palavra é lançada, você escuta a palavra, mas não acontece nada, porque o diabo vem e rouba, você não segue adiante o evangelho.
A outra caiu num solo rochoso. Ela até germinou, mas não cresceu porque não tinha raízes. A outra semente, da mesma qualidade, caiu entre espinhos. Essa até cresceu um pouco, mas sufocou e morreu. Mas houve um quarto terreno. E é aqui que eu quero terminar minha introdução. Depende do teu coração. Você vai crescer. Tem que ter terra boa. Porque a mesma semente foi jogada numa terra boa. E aí Jesus disse, versículo 23, eu vou ler para você. E quanto a semente caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, a compreende, a pratica. E dá uma colheita de 100, né? Ela vai crescer e dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1, aleluia. Crescimento, frutificação. Então o problema está na semente, meu irmão. Se você não crescer, então o problema está na palavra de Deus? Está em quem? Faz assim, ó, você tem coragem, fala no meu coração. Porque não tem terra boa aqui dentro. Mas em nome de Jesus, abra o teu coração. Pratique a palavra, compreende a palavra. Seja disciplinado nas disciplinas que temos trazido para você. E fatalmente, você vai crescer. Com certeza, você vai ter o crescimento. Amém? Então eu quero, na mensagem de hoje, eu quero falar da disciplina do estudo. E também de uma das devocionais, né, de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, você está com a sua Bíblia aberta, eu vou ler agora, diz assim, né, sobre o chamado do profeta Ezequiel. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde. Repete comigo, fala assim, não seja rebelde. Cutuca o seu irmão e fala assim, não seja rebelde. Como aquela nação de Israel, o povo, abra a boca, Ezequiel, e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, o que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Repete comigo, encha o estômago. Não fica bravo comigo, só mais uma vez. Mais uma não, mais algumas vezes. Fala assim, irmão, enche o estômago. Tem uns que estão falando assim, já enchi, já vim cheio. Não, mas não é desse alimento. E Ezequiel disse, então eu comi, e a minha boca era doce como mel, aleluia. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem liberado palavras, o Senhor tem me feito crescer em intimidade, e o Senhor tem compartilhado coisas tremendas ao meu coração. E eu sei que o mesmo Espírito que fala comigo é o que fala com a igreja. Que o Senhor possa encontrar corações, terra boa hoje, em nome de Jesus, para que possam receber a palavra, possam aplicar essa palavra, possam compreender a palavra, possam praticar essa palavra para crescer no Senhor. Porque eu libero essa palavra de crescimento vinda de Ti, Senhor, que a igreja cresça em nome de Jesus. Que os meus irmãos vão crescer, eles vão crescer nesse tempo. Em nome de Jesus, o diabo não vai roubar a palavra, porque eu repreendo ele agora em nome de Jesus. Toda tentativa com espírito de incredulidade, de sono, né, que não é normal, saia deste lugar agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo seja liberado para falar conosco, para gerar crescimento em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a palavra dessa noite, disciplina do estudo. Ezequiel recebeu uma ordem de Deus, né, não muito comum. Ele falou, coma o rolo de papiro, ou, né, não era papel, esse que nós temos, pergaminho, papiro, acho que era pergaminho nessa época, né? Pastor, mas isso foi um sonho.
Irmão, foi tão real que ele sentiu que era doce. Aleluia. O que eu vou falar para você não é para você pegar a Bíblia hoje, mas é para você ler, se encher dela, que ela vai descer doce para você e vai trazer crescimento. E Deus falou isso para Ezequiel. Mas por que falou isso para Ezequiel? Irmãos, quem sabe a história um pouquinho, já leu Ezequiel, foi um profeta que o ministério dele não foi muito assim do que a gente gostaria de ter. Ele ministrou antes do exílio, durante o exílio. Foi um tempo muito terrível, não foi fácil, passou muitas coisas, Deus exigiu muito dele, mas ele foi até o fim e venceu. Por quê? Por que ele cresceu como profeta e foi um instrumento nas mãos de Deus? Porque ele comeu o rolo. Porque ele foi sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos sustenta. Então, este ato de Ezequiel, sendo obediente a ele, comendo esse rolo, sustentou ele por todo o seu ministério. E você quer ter vitórias, quer ser sustentado por Deus, sem ler, sem estudar a palavra de Deus. Eu te pergunto, você acha que você vai crescer, você vai fortalecer, você vai estar sustentado para enfrentar toda a obra satânica, todos os problemas, dificuldades que virão, sem você estudar a palavra de Deus, sem você conhecer a palavra de Deus, só de domingo? Você acha que dá para vencer? Você acha que dá para crescer? Você acha que dá, igreja? Lógico que não, irmão. Então você sabe disso, mas por que você não estuda a palavra de Deus? Eu entendo porque muitos não estudam a palavra de Deus, porque nós temos uma herança, né, da igreja católica, uma herança muito forte, onde, se você já frequentou a igreja católica, eu te pergunto, você levava a Bíblia todas as vezes que você ia lá, quando ia? Levava? Não. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você acha que é da mesma forma. Não, eu vou lá para alguém orar por mim, para o pastor orar por mim, para os líderes orar por mim, para ele ministrar na minha vida, para ele impor as mãos sobre mim, para eu ser sustentado a semana inteira. Não é assim, meu irmão. Não é assim que funciona. O verdadeiro evangelho não é assim. O evangelho de Jesus Cristo é para que você cresça nele, para que você dê frutos. Jesus tem prazer no teu crescimento, mas não dá para você crescer só comendo de domingo, irmão. Quem aqui jejua uma vez por semana, pelo menos? Não pode mentir, irmão. Glória a Deus. Agora abaixa a mão, bastante gente. Quem aqui come só uma vez por semana e jejua 6 vezes na semana? E aí você quer fazer isso? Você come uma vez por semana no domingo e jejua 6 dias na semana da Bíblia. Quinta-feira que você tem que ir na célula, aí você lembra de pegar a Bíblia. Tira a poeira dela. Ah, onde está minha Bíblia mesmo? Nem sabe onde está. É verdade, não é, irmãos? Tem uns que olham para o outro assim e falam, será que ele está lá em casa vendo? E aí depois você fala, por que que as coisas não melhoram em casa? Por que as minhas finanças? Por quê? Aí, irmão, fraco. Não cresce, não desenvolve, não é sustentado espiritualmente. Não tem como você crescer espiritualmente se você não estuda, se você não come a palavra, se você não se alimenta da palavra. Então, nos momentos de dificuldade, a única coisa que nós podemos contar, irmãos, não é com o alimento que você come que entra por essa boca. A única coisa que te sustenta quando as coisas dão tudo errado, quando os problemas nos sobrevêm, quando a má notícia vem sobre nós, como a pastora disse, o que é que nos sustenta, irmãos? É a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai continuar escravo do diabo, escravo dos problemas, das situações. Porque quando vem uma notícia ruim, ou um desemprego, ou uma doença, ou um acidente, o que nos sustenta, Renan? Nem comer não pode direito, agora se comer muito ainda vomitou. Mas a palavra de Deus nos sustenta. A palavra de Deus nos traz vida.
A palavra de Deus não deixa a gente desabar. A gente se apega à palavra. A pastora estava cantando aqui, aí Deus trouxe um Salmo 119, 114 no meu coração e falou: você vai acrescentar na mensagem. Eu falei: tá bom, Deus, que hora? Aí eu tentei aqui, não sei se vocês viram na hora de entregar o dia, tentando pegar a caneta e encaixar. Eu falei: não achei aonde, a hora que for o senhor fala, então é agora. Salmo 119, 114. O salmista diz assim: Deus, tu és o meu refúgio e o meu escudo, e na tua palavra, aleluia, eu espero. Porque é na palavra de Deus que é o refúgio, que é a fortaleza, que é o nosso sustento, irmãos. É na palavra de Deus que você tem que se apegar, não é na minha, do homem, e nem na sua, mas é na palavra de Deus. Quando tudo vai ruim, o que vai te sustentar? A palavra de Deus, as promessas de Deus. O choro pode durar uma noite, você está chorando aquela noite, mas aí Deus te traz a palavra dele, fala: filho, você pode chorar essa noite, mas a alegria vem pela manhã. As coisas não estão bem, mas aí você fala: tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 3:28. O justo passa por muitas e muitas tribulações, mas de todas o Senhor os livra, aleluia. É na palavra de Deus que nós somos sustentados, que nós não vamos ser derrubados. E se um dia você cair, caia de joelhos e clame ao Senhor, que através da palavra vem o poder dele para ser liberado. Quando Jesus venceu a tentação, irmãos, ele não venceu porque era filho de Deus, ele venceu porque conhecia a palavra. Ele dizia: está escrito. Está escrito. E quando você ora a palavra, Deus é fiel para cumprir a palavra dele e não a sua, aleluia. É isso que você tem que crer. Então, mas pastor, eu estou escutando, está bonito, eu estou dando glória a Deus, eu estou entrando na mensagem, mas não adianta nada chegar segunda, terça, você nem abrir a Bíblia para ler. Alguns vão falar assim: pastor, eu não entendo o que eu leio na Bíblia. Pede para o Espírito Santo entrar, entrega a tua vida para Jesus, nasce de novo. Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não é na razão, não é na mente. Quando o Espírito Santo entra aqui dentro, você entrega a tua vida para Jesus. Ah, mas eu acredito, Jesus. Não é acreditar, é você entregar. Você fazer uma oração: eu renuncio todos os outros deuses, senhores, senhoras, entrego minha vida para ti, Jesus. Vou seguir só o Senhor. Eu vou ser um cristão verdadeiro. A partir desse momento, quando você fizer isso de coração e de verdade, se arrepender dos teus pecados, a partir daí você começa a ter discernimento espiritual, porque o Espírito Santo está aqui dentro. Tem gente que a Bíblia é um calmante, é um sossega-leão. É só ler. Amuleto, abre no Salmo 100 e não sei quanto, 139, 123. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que ele é teu pastor? Você conhece a voz dele? Você conhece a palavra dele? Quando você é disciplinado no estudo da palavra de Deus, você vai descobrir o poder que há na palavra de Deus, a sua justiça, a grande misericórdia que ele tem, o seu grande amor. E isso vai fazer você crescer, meu irmão. Não tem crescimento se você não comer a palavra, se você não se alimentar da palavra. Não tem como crescer se não se alimentar bem. Não tem como. Uma criança, ela já nasce determinada por Deus através dos seus genes, DNA. Há uma estatura máxima que ela pode atingir. Toda criança nasce já determinada com uma estatura X para atingir. Mas nem todas alcançam o máximo que é determinado do seu DNA. Por quê? Primeiro, talvez por falta de atividade física, né? A criança, quanto mais atividade física fizer, isso enquadra qualquer uma que tem impacto. Ativa os ossos, fortalece os ossos, isso ativa o crescimento. E a segunda coisa é que a criança, ela vai crescer saudável, vai atingir o máximo do crescimento dela, é alimentação saudável. Se a criança não se alimentar bem, dificilmente ela atingirá o máximo da sua estatura.
E eu digo para você, Deus deseja o seu crescimento máximo. Ele já determinou para você um crescimento grande. Quem falou amém vai receber. Mas vou dar a oportunidade de novo. Deus já determinou um crescimento grande para você quando você nasceu de novo. Agora você quer atingir? Precisa fazer atividade física. Qual, pastor? Se esforçar. Força. Para ler a Bíblia. Para orar. Para meditar. Para fazer devocional. Para jejuar, que é o próximo que nós vamos falar. Força. Disciplina. Determinação. Sem isso você não vai crescer. Você pode até crescer um pouquinho, mas vai estacionar ali. Vai ser grandão no tamanho, mas bebê na fé. Abre a Bíblia em Gênesis, você vai lá para o final da Bíblia. Já está 10 anos na igreja. Como? Ah, mas isso aí não é para mim. É para todos os filhos de Deus. Se você é filho, é para você. Deus quer que você cresça. E a segunda coisa que uma criança precisa para crescer é uma alimentação balanceada. E trazendo para a vida espiritual a mesma coisa. Você precisa comer a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Pastor, o que é estudar a palavra de Deus? É ler? Quem acha que estudar é ler? Quem aqui está fazendo faculdade ou está na escola ainda, algum tipo de curso, alguma coisa? Estudar é só ler? Aí você vai tirar 10 na prova, é isso? É isso que é estudar? De jeito nenhum. Então eu não estou falando da disciplina de ler a Bíblia. Eu estou falando da disciplina de estudar a palavra de Deus. Estudo significa, não dá para você anotar, mas na célula você vai ter isso mais fácil para você poder anotar. Não é a leitura da palavra, mas é uma experiência específica na qual, por meio de atenção cuidadosa à realidade que você está lendo, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Então, quando você apenas não lê, mas se esforça, dedica e põe a sua mente para funcionar naquilo que você está lendo, você se concentra, né? O ensino vem pela repetição também. Lê de novo, procura outro texto que fale sobre aquilo e que você começa a estudar. Aí vai se formar hábitos sólidos nos teus pensamentos. É por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Então não é só você saber que existe a Bíblia e ler de vez em quando, mas quando você conhece, quando você estuda a verdade, a palavra, ela te liberta. Ela é o teu escudo. Por isso que o salmista diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, porque na tua palavra eu espero. Ele falou assim para Deus: porque eu sei que a tua palavra não pode mentir. Se a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. Eu acredito e creio na palavra de Deus. É na palavra que você tem que acreditar. Mas como você vai acreditar se você não estuda? Olhando para o rosto de alguns, tem uns que estão lendo assim, eu estou lendo algum pensamento dizendo assim: mas eu não tenho tempo. Das 11 horas da noite, mais ou menos, até as 6h30, 7 horas da manhã, o que você faz? Dorme. Quem trabalha de noite não pode dormir, né? Mas geralmente a maioria dorme. Acha um tempo aí, irmão. Silêncio. Aí você já aproveita para meditar, aproveita para estudar. Te aconselho a você comprar umas Bíblias quando tiver condição, mas se você quiser, Deus te dá a condição, ou até você ganha. Uma Bíblia de estudo, onde tem palavras, né, direcionadas, um dicionário bíblico. Investe em você, irmão. Se você deixar de comer um cachorro quente num mês, você come acho que uns 5, uns 10, não sei, ou lanche, ou sorvete, ou pizza, no mês, eu acho que dá para comprar uma boa Bíblia. Eu acho que vai valer a pena. E você não vai morrer se deixar de comer isso. Mas você vai se encher da palavra de Deus, você vai ser sustentado. E você não vai ser abalado quando vem os ventos fortes. Porque você vai estar cheio, bem alimentado, sustentado pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então estudo não é apenas ler. É uma experiência específica, o qual você tem que se dedicar. Tem que haver disciplina.
Então você precisa ser disciplinado nisso. Aquilo que estudamos, repete comigo, aquilo que eu estudo determina os conceitos que serão formados aqui. É verdade ou não é? Aquilo que você estuda, não é o que você lê, mas aquilo que você estuda é o que determina os conceitos que vão ser formados aqui, que vai descer para o coração. Se você não estuda a palavra de Deus, os conceitos que você tem aqui, infelizmente vou dizer para você, são conceitos mundanos. E esse não serve para você crescer. Você pode até ter um sucesso profissional, mas quanto menos espera, você vai ter tanta dor de cabeça, tantos problemas, e você vai ver que mesmo com sucesso profissional, você não é pleno e feliz. Porque a plenitude e a alegria está na presença do Senhor. Então você precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Então o que tem que ocupar sua mente? Filipenses 4:8, você não precisa abrir. Mas o que tem que ocupar sua mente? O apóstolo Paulo falando para os filipenses. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Agora eu te pergunto, qual comida você tem comido? Porcaria da televisão, da internet, livros seculares, que não sustentam a sua vida, revistas variadas, para não citar nome aqui. O que você tem comido? É comida balanceada? É comida que vai te sustentar para enfrentar esse mundo mal? Ou é uma comida porcaria, sem qualidade nenhuma? Será que você tem coragem de confessar isso? Quando você vai falar com as pessoas, né, que estão um pouco acima do peso, aí você vai conversar com você, tem que comer. Não, mas eu não como muito. Só a família, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos sabem o tanto que a pessoa come. É problema do DNA. Tem um gene em mim que é complicado. É verdade ou não é? Vou começar um regime no 2013. Já parou já. 2013, mas até os primeiros dias de janeiro só. Irmãos, é preciso de esforço, é preciso ser disciplinado para que você possa crescer. Então ocupe a sua mente com aquilo que é bom, que é agradável. Então, resumindo, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Estude a palavra de Deus. Escute louvores de Deus, músicas de Deus. Pastor, então não posso ler mais nada, eu tenho que ser alienado do mundo. Não é isso. Mas se você tiver que optar em ler uma coisa do mundo e ler a Bíblia, leia a Bíblia. Aqui, ó, falou. Ah, foi aqui, então falaram aqui, ó. Mas eu concordo. Se não dá tempo de ler os dois, lê a Bíblia. Você vai ver como é que tua vida vai melhorar. Como você vai vencer os problemas diferentes. Agora, eu te pergunto, não precisa responder. E nem o marido cutuca a esposa para ele não ficar bravo, para não ir embora daqui já. Obrigado. Quantas vezes na semana você estuda a Bíblia? Não me responda não. Não, eu dou uma lidinha. Não, estou falando quantas vezes na semana você estuda a Bíblia. Eu não quero fazer você mentir. Então não vou pedir para levantar a mão. Mas se a gente fosse fazer uma estatística aqui, sem pôr nome no papel, tem certeza. E o Espírito Santo, eu falasse assim, orasse assim: Espírito Santo, se alguém mentir, faça igual a Ananias e Safira. Quem riu conhece a história. Ele mentiu para o Espírito Santo, morreu na hora. Veio trazer a oferta lá para Pedro e para os discípulos. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Falou uma quantia e era outra. E ó, se eu orasse assim, Deus, quem mentir, que venha a unção de Ananias e Safira. É unção, mas só pode ser, né? Mentir para o Espírito Santo, vem poder de Deus. Talvez, eu ia ler aqui a estatística assim. Nós estamos aqui em, sei lá, aproximadamente quase 300 adultos. Desses 300, vou parar. Não vou nem arriscar a estatística. Irmãos, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa comer a Bíblia. Enche o teu estômago. Lembra que você cutucou o irmão? Fala, enche o estômago da palavra de Deus. Tem que ler, tem que estudar a palavra de Deus, senão você não vai crescer.
como Ezequiel, abra a boca que eu vou colocar o rolo aí dentro. As palavras de Deus vão entrar dentro de você, isso vai te sustentar para toda a tua vida. Não é comer uma vez só, mas está sempre comendo a palavra de Deus, sempre lendo e estudando a palavra de Deus. Irmão, você precisa comer comida boa. Fala assim, comida boa. Abra lá em João 6 agora que eu vou te dar um cardápio. Aleluia. Esse cardápio é dos melhores. E também não vou cobrar nada por isso. Tem alguns que estão indo umas nutricionistas aí. O nutricionista fala para ele, ó, depois da janta do almoço tem que comer um docinho, né? Que é do Sgarbi, do... Quem mais está aí nessa nutricionista? Tem que tomar sorvete. O pão também. É para ficar forte, né? Tem glicose. Mas eu vou te dar uma dieta. Eu vou te dar o cardápio completo nessa noite. Quem quer o cardápio completo nessa noite? Quem quer de verdade? Então João 6,35 diz assim, aleluia. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aleluia. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede, aleluia. Você está na mesma página, agora o versículo 53 ao 59 diz assim, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, aleluia. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne, repete comigo, pois a minha carne é verdadeira comida. Ainda, continua repetindo, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Agora eu continuo dizendo, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele, aleluia. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, aleluia, viverá por minha causa, glória a Deus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados lá no deserto comeram do maná e morreram. Mas aqueles que se alimentam de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu, viverá para sempre, aleluia, glória a Deus. Pastor, como é que eu vou comer a carne de Jesus e tomar o sangue dele? Lendo, estudando a palavra de Deus. Mas o que é isso? João capítulo 1, versículo 1 diz assim, e no princípio era o verbo. Na minha versão da NVI diz, no princípio era a palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então João capítulo 1 versículo 1 diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, aleluia, glória a Deus. Você tem que comer a palavra de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Se você comer dele, se alimentar dele, ainda que morra, viverá eternamente, aleluia. Quer ser forte? Quer crescer? Quer estar sendo sustentado? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Pastor, eu leio todo tipo de livro evangélico. Não é a palavra de Deus. Mas eu não posso ler livros evangélicos? Pode. Mas o problema é que você só lê livro evangélico. Ah, mas o livro eu entendo. Depois você conversa, que nós vamos te explicar por que você não está entendendo a Bíblia. Porque você procura livro para o teu interesse. Não é disciplinado para ler, para comer a palavra, para comer de Jesus, beber do seu sangue. E não é a Santa Ceia, não. Temos que fazer isso em memória dele, sim, o pão, né, e o suco da uva, que é memorial, é símbolo, é simbólico, não se torna o corpo nem o sangue. Não é isso que ele estava falando. Comer do pão, comer de Jesus, é comer a palavra, porque ele é a palavra, ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus.
Se você se alimentar desse cardápio, certamente você crescerá. E pode vir uma legião de demônios contra você, porque em nome de Jesus você vai botar eles para correr. Aleluia. Quantos creem nisso? Que a palavra de Deus diz que em breve, aleluia, o Deus da paz esmagará Satanás. Não é debaixo dos pés dele, mas é debaixo dos nossos pés. Aleluia. Se você crê, faz assim, ó: eu te amasso, Satanás, porque eu sou cheio do poder e da unção de Deus. E em breve, Jesus, o Deus da paz, esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Mas se você estiver cheio, alimentado da presença do Senhor. Então não adianta comer livros evangélicos. Pode ler, pode, tem muitos bons, eu leio. Mas não é o importante. O importante é a Bíblia. Estude a Bíblia. Através da disciplina do estudo, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Se você não estuda, como é que vai saber a vontade de Deus? Lembra que nós falamos, para você ser respondido nas suas orações, 1 João 5,14 diz assim: a confiança que temos com Ele é que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade dele, Ele nos ouve. Amém? Como é que você descobre a vontade dele? Comendo a palavra, estudando a palavra. Você vai ver como é que você vai crescer nesse tempo. Você vai ver como é que Deus vai te usar nesse tempo. Você vai ver se o teu terreno for terra boa, o teu coração for terra boa. Você vai ver como é que além de crescer, você vai ser frutífero. A 100, a 30, a 60 por um. Aleluia. Muitos vão ver os teus frutos e vão se converter, porque você vai dar um bom testemunho. É isso que Deus quer, que você cresça, em nome de Jesus. A disciplina do estudo nos mostra qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem um propósito com a tua vida, meu irmão. Você sabia disso? Deus tem um propósito no reino de Deus. Não um propósito só para você viver e ficar nessa mazela desse mundo mal. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e você enfrenta problemas um atrás do outro e nunca tem alegria. Não, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que sejam felizes mesmo em tempo de lutas. Que tenham paz em meio às tribulações. Mas só quem está cheio da palavra, quem estuda a palavra, quem come a palavra. Certa vez, em João capítulo 4, os discípulos saíram para comprar comida e Jesus começou a conversar e a falar do reino de Deus para uma mulher. E com certeza, já tinha passado, não sei, da 1, das 2 da tarde, estava com fome. E os discípulos falaram: Jesus, vamos comer. E ele disse assim, João capítulo 4, versículo 34, ele diz: a minha comida, aleluia, consiste em fazer a vontade do Pai. Irmãos, ou você entenda isso. Deus tem um propósito com a tua vida, Ele quer que você cresça. Essa palavra está lançada sobre esta igreja. Você toma posse se você quiser. Só não vai crescer quem não quer. Porque Deus está disposto a liberar crescimento nessa igreja, sobre as nossas vidas. Ele está liberando palavras sobre a tua vida. O que você precisa é estar com a terra boa, ser disciplinado, praticar essas disciplinas que estamos dizendo para você. Quer ver como é que é as coisas? Qual foi a primeira disciplina que eu falei? Sem olhar no teu caderninho aí, que eu sei que muita gente anota. Qual foi a primeira disciplina? Oh, glória a Deus. A segunda? Oração. A terceira? Para crescer, tem que diminuir. Às vezes domingo passado, né, Deus mandou pregar sem mensagem mesmo foi tremendo, não foi, irmãos? Para não poder ter medo mais quando Deus for falar para mim, liberar a palavra, que às vezes não é do meu jeito, é do jeito dele, sempre vai ser assim, amém? Mas Jesus disse para os discípulos: a minha comida, a que me alimenta, a que me sustenta, não é esse aí que você foi comprar, não. É fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É realizar a obra dele. Deus tem um propósito com a tua vida. Um propósito grande. Ele quer que você cresça. Muito, muito.
Mas depende de você. Depende de como está o teu coração. Depende do que você está comendo. Se você não fizer atividade física, ser disciplinado, fazer força para ler, para orar, para meditar, para estudar a palavra, você não vai crescer. E depois que você está fazendo força, fazendo atividade física, você tem que comer bem. E o melhor cardápio é o pão vivo que desceu do céu. A verdadeira comida, Jesus disse, sou eu, o pão vivo. E o verdadeiro bebida é o meu sangue. Aleluia. É assim que você tem que viver. Amém, irmãos? Quero concluir. Pode subir o pessoal do louvor. Dizendo que para crescer, como você aprendeu hoje, você precisa comer bem. Fala assim, para crescer, eu preciso comer bem. Não é comida material. Não é o arroz, não é o feijão, não é o bife. Não posso deixar de falar da picanha. Porque se eu deixar de falar, vocês vão me cobrar depois do culto. Não é isso que vai te fortalecer. Não é isso que faz vencer esse mundo tenebroso. Mas é o pão vivo que desceu do céu. É o Senhor Jesus, é estudar a palavra. Pergunte assim para o seu irmão: qual é a verdadeira comida que nos sustenta? Responde, irmão, para ele, qual que é? Responde, fala qual é. E eu vou te garantir que essa comida não é jiló, apesar que tem gente que gosta. Ezequiel disse que desceu no seu paladar que era doce como mel, não era amargo como fel. Essa comida todos gostam. Ela é gostosa, ela é saborosa, ela é deliciosa. Quantos querem se encher dessa comida? Então fica de pé em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual o tipo de comida que você tem mais comido? O que você tem mais lido? O que você tem mais estudado? Qual o tipo de comida que você tem comido? É comida sem qualidade, porcaria? Ou é comida boa? É Jesus Cristo, o Verbo, é a palavra. Se você tiver coragem de dizer: Deus, infelizmente, agora eu estou entendendo porque eu não estou crescendo como o Senhor quer, como o Senhor quer. É porque eu tenho comido muita comida que não tem nutriente, não tem vitamina, é muita porcaria. Mas eu faço um compromisso com o Senhor que eu vou ler mais, eu vou estudar a tua palavra. Eu vou desenvolver essa disciplina na minha vida. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você for disciplinado, Deus vai te dar o crescimento. Você vai ter experiências sobrenaturais com Deus que você não faz ideia. Em momentos difíceis, Deus vai lançar aquela palavra que você estudou. E aquilo vai gerar força em você. Vai te sustentar. Amém? Amém mesmo? Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová.